bom. Seja bem-vinda, minha pastora. Deixa Deus te usar, oh, glória. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos. Que Deus venha nos abençoar. Que lugar maravilhoso. Meu Deus, não existe um lugar melhor. Não existe um lugar melhor do que na presença do Senhor. Estar na casa de Deus é uma coisa. Estar na presença de Deus é outra coisa. Deus abençoe muito a minha pastora Carla. Deus abençoe a todos neste lugar, que eu amo a todos. A pastora Jô, pastor abençoado, pastor Carlos, a pastora Angelina, que Deus venha abençoar a todos mesmo aqui neste lugar, o bispo Adevaldo. Gente, a todos, sinto falta de algumas pessoas, mas o Senhor Jesus está aqui. Então, glórias ao Senhor. Muito obrigada pelo convite. E eu vou estar trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista doutor Lucas. Glórias a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Eu sei que tem mais, eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Lucas 10. Eu não entendo maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o seu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões e me esvaziou de mim. É o seu amor. Aleluia! Oh! Glória a Deus! Lucas 10, o 38 diz assim. Eu nunca preguei essa palavra. Indo eles de caminho entre Jesus, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupava em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Eu fico muito feliz, assim, o evangelista, o Lucas, eu fico muito feliz, assim, em vê-lo, como ele valoriza o ministério da mulher. Como ele gastou tempo para pesquisar, porque ele não andou com Jesus Cristo, né? Como ele pesquisou, porque ele é o apóstolo do apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que ganhou o Lucas para o Senhor. Então, o evangelista Lucas é ovelha de Paulo, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha, a gente vê quando a pessoa,
realmente tem um encontro com Jesus, quando o coração da pessoa é capturado pela beleza da cruz, ela pesquisa. Não tem como ela ficar quieta. Não tem como. Ela corre atrás dos fatos. Ela vai pesquisar as histórias. E além dela fazer isso, ela ainda corre atrás daqueles que têm o conhecimento maior do que ele. Então, a gente olha a vida de Lucas e a gente vê que coisa linda quando ele vai atrás de Maria saber os detalhes sobre como foi que aconteceu, como o anjo desceu, como Jesus nasceu, toda a trajetória de Jesus até a cruz. Então Lucas foi até Maria para saber de todas essas coisas. E olha como é maravilhoso. Olha como é maravilhoso quando a gente tem interesse realmente de conhecer a história de Jesus de perto e mergulhar nesse rio de águas vivas, na presença desse Jesus maravilhoso, com o interesse de fazer com que mais pessoas sejam evangelizadas, tenham o conhecimento que muitos realmente não iam ter. Então, se Lucas não tivesse corrido atrás dos fatos, a gente ia saber de muito pouca coisa a respeito do nascimento de Jesus e da vida de algumas mulheres. Então, quando a gente olha Lucas, ele vai apresentando a vida de Maria, mãe de Jesus. Aí ele vem mostrando a história de Ana, a profetisa. Então Lucas vem mostrando sobre as mulheres que seguiam a Jesus, que abençoava o ministério de Jesus com as suas finanças. A gente olha e vê Lucas falando sobre as mulheres que estavam sempre ali, acompanhando Jesus aonde ele ia. E a gente olha e a gente vê mais quando ele apresenta as mulheres ali no pés da cruz. E ainda fala sobre as mulheres no sepulcro. O que ele está dizendo aqui? Por que só Lucas escreveu essa história? João diz que se pegasse todos os livros, todos os papéis do mundo inteiro, não caberia a quantidade de sinais, milagres e maravilhas que Jesus fez. Os milagres que Jesus operou na terra. Disse que lápis, que papéis iam faltar. E a gente olha e vê uma história aqui. O que tem de mais nessa história? O que tem de mais nessa história? Só Lucas escreve essa história. A gente olha e vê que não é um evento assim extraordinário como a ressurreição de Lázaro, como a ressurreição do filho da viúva de Naim. A gente olha e a gente vê que a história que Lucas conta aqui não é um fato assim extraordinário, a multiplicação dos pães. Não. Ele aqui vem mostrando algo que é da rotina do ser humano. O que tem de mais? Jesus estava cansado, estava indo para Jerusalém, e Jesus simplesmente para em um povoado e vai se hospedar na casa. E vai se hospedar na casa dos seus amigos. O que tem de mais aqui? Parece bobagem. É tão normal receber visitas. É tão normal, muitas vezes, a gente está em casa e alguém chegar e falar assim, olha, vem aqui tomar um chá contigo. E a gente vai, prepara o chá, prepara um almoço, prepara um jantar, prepara um café da manhã, prepara alguma coisa. E a gente serve bem aquelas pessoas que são nossos amigos. Então é normal isso na vida do ser humano. Mas por que teve a preocupação de se colocar algo que é normal aqui para deixar de lição para nós? O que tem de tão profundo nessa mensagem? O que tem de mais?
Jesus não comeu somente na casa de Marta e Maria. Ele comeu na casa de muita gente. Ele se hospedou na casa de muita gente. Mas não tem tantas riquezas de detalhe como tem essa daqui. Agora imagina a cena. Imagina a cena. Jesus chegando com um monte de homens com ele. Homens que comem, que estavam com fome. Homens cansados. Imagina na casa de Marta, que a Bíblia diz que a casa era de Marta. Qual é o normal de se fazer? Correr. Naquela época não tinha telefone para avisar. Então chegou, bateu na porta. E aí, tem comida? Estou com fome e cansado. Aí Marta, Maria, a comida era só para 3. Olha aí a multidão que tem. Vamos dizer que tinha 13, vai. Então vamos fazer alguma coisa. Aí um vai, põe um feijão daqui, põe o arroz de lá, põe uma carne no fogo. Aí Marta naquele desespero. E Marta chega para Maria e fala: Maria, a água está pouca, filha. Não tem água encanada. Vai buscar água. Vai buscar água porque vai faltar mais água. Porque é muita gente para fazer comida e para beber água. Então vai buscar água. E já vem Maria com aquele cântaro. Isso aí é uma ideia minha. E já vem Maria com aquele cântaro. E naquela época não era muito comum os homens estarem sentados conversando na sala e as mulheres ficarem ali igual hoje. Sentarem e ficarem ouvindo a conversa. As mulheres sempre ficavam mais longe. O lugar das mulheres era na cozinha. Era normal. Por quê? Porque tinha ali um banquete que precisava ser feito, ser preparado. Mas Maria correu naquilo que podia fazer. Eu acredito, isso daí é uma ideia minha. Vai buscar água, Maria já vai. E quando Maria vai passando de longe, e Maria vai olhando, e Maria vai ouvindo, e aquele Jesus começa ensinando ali naquela sala. Os discípulos tudo ouvindo, Lázaro ali ouvindo, e Maria e Marta lá na cozinha, e Maria ouvindo com aquele cântaro para ir buscar água. E ela se prende. Por quê? O que ela viu? Ela viu uma fonte na sala dela. Ela viu uma fonte de águas vivas. A Maria ficou impactada com aquela visão. Ficou maravilhada em ver aquela fonte jorrando dentro do seu lar. Ela esqueceu as coisas, ela esqueceu a comida. Coisa linda é quando você tem essa visão. Enquanto você não enxergar a Jesus Cristo como a fonte que te alimenta, como a fonte que sacia a tua fome, a tua sede, enquanto os teus olhos não se abrirem para enxergar essa água que não está gotejando, está jorrando. Enquanto você não ter essa visão, você não ficará maravilhado com a presença dele na tua casa. A Bíblia vai dizer que a arca, a presença de Deus, ficou 20 anos na casa de um homem. E a Bíblia não diz que aconteceu algum milagre na casa dele. Mas a Bíblia diz que quando a arca, a mesma arca que estava na casa de Abinadab, foi a mesma arca que entrou na casa de Obed-edom. Eu estou dizendo de visão diferente. Eu estou dizendo mentalidades diferentes.
Eu estou dizendo que a fonte de águas vivas está jorrando aqui nessa noite. E não somente nesta noite, mas poucos se molham, poucos mergulham, poucos se saciam, se deleitam. Se é ano de propósito, se é ano de reviravolta, se Deus realmente tem certeza que você acredita no que Deus usou a pastora Carla para falar, que colocou no coração dela sobre esse propósito? Tem certeza que você acredita mesmo? Porque palavras são uma coisa, atitudes são outra. Olha, quando a gente se depara e quando a gente se envolve, quando a gente prioriza, quando a gente se rende, quando a gente gruda nas oportunidades que Ele nos dá, não é todo dia que acontece algumas coisas na minha e na tua vida. Ei, os eventos extraordinários, aqueles eventos gigantes, sabe? Aqui, a ressurreição, muitas vezes nós já vivemos assim do sobrenatural. Deus já fez coisa extraordinária que nós contamos o testemunho e toda a igreja fiquei, isso não te molda. O que nos molda são esses eventos corriqueiros do nosso dia a dia. O que forja você é os dias comuns. É tão comum vir para a igreja, é tão normal. A mesa está posta, está sendo tudo preparado para você. A Marta, a Maria, a Bíblia diz que Jesus amava Marta. Mas eu quero dizer para você, Maria, ela esqueceu. Eu não estou falando para ignorar os seus afazeres do seu dia a dia. Eu estou falando aqui sobre prioridades. Eu estou falando aqui daquilo que é mais importante para a sua vida. Eu estou falando aqui para você aquilo que realmente movimenta a sua vida. Eu estou falando sobre um investimento. Qual é o teu maior investimento? Pessoas sonham, planejam, projetam coisas aqui na terra, faculdades, trabalhar no corpo, estética, planeja casamentos. Então, são muitas coisas. E não estou falando que não podemos fazer isso. Eu estou dizendo que isso não pode roubar a cena. Eu estou dizendo que isso não pode roubar o lugar de Jesus. Então, Maria ficou lá se deleitando e de repente, ela não estava mais fora. Ela rasgou aquele véu, sabe? Aquela coisa de separação que as mulheres não podem ficar assim tão próximo dos homens, na sala, que tinha que ficar mais longe. Ela falou: não estou nem aí para o que vão falar de mim. A única coisa que importa para a minha vida não são aquelas coisas que as pessoas falam, e sim aquilo que Deus tem a falar sobre mim. E de repente ela não estava mais ouvindo os ensinamentos de Jesus na porta, nem escondidinha assim. Eu não sei se ela foi com o cântaro ou se ela tinha cântaro, isso é uma coisa minha. Eu só sei que de repente
Ela ficou tão envolvida. Por quê? Porque quando você entra com um propósito, quando você é capturada pela beleza dele, não tem como não se achegar. Não tem como não se achegar. Não tem como não ir para os pés dele. Não tem como. E às vezes você começa a se deixar ser levada pela presença dele, por uma vida de oração, por uma vida de adoração. E de repente, quando você cai em si, onde você está entregue nos pés dele. E diante da história, quando você vai olhar para alguém está sentar nos pés de alguém, estava dizendo: eu me submeto sobre a sua autoridade. Ele estava se submetendo à autoridade de Jesus na sua vida. Lembra de Gamaliel? Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. Sabe o que lá em Atos, quando diz assim: e os apóstolos entregavam o seu dinheiro, e o povo, a igreja, pegava suas ofertas, seu dinheiro, vendia suas propriedades e fazia o quê? E entregava aos pés dos apóstolos. O que está dizendo? Está dizendo assim, a igreja estava dizendo assim: o mamon não entra na minha vida. O meu dinheiro não me domina. Porque eu entrego a minha oferta, o meu dízimo, eu entrego diante do Senhor. Estava entregando toda a sua vida ali diante. Tipo assim, o meu coração não está preso no dinheiro. Então Maria, ali aos pés de Jesus, ela estava se submetendo à autoridade dele, à vida dela. Aleluia, mas Marta, quando vê aquilo, e cadê Maria? Cadê Maria? O frango está no forno, o arroz está queimando, vai saber o que estava acontecendo lá dentro. Marta, quando chega, que olha e vê, a temperatura sobe. Não esqueça, a Bíblia diz, vou repetir de novo, que Jesus amava a Marta. Mas Marta se deixava levar pelas correntezas dos afazeres, das suas coisas, do seu cotidiano. Quem movimentava Marta era a sua rotina, aquele desespero de fazer isso, fazer aquilo. Você pode ver, Marta estava sempre dando uma resposta para alguém. A Bíblia diz que a casa era de Marta. Quando você vai ver, sempre fala, põe Marta sempre em primeiro lugar. Geralmente não era normal era colocar o homem, porque ela tinha Lázaro como o irmão. Então dava para ver que ela era dona da casa, não sei se era viúva, se não era. Então, pelos textos, quando se fala de Marta, você vai ver que sempre ela estava falando alguma coisa, como se deveria fazer as coisas. Então a temperatura dela sobe. E quando você se depara com uma situação que você acha que você está no controle, você acha que todo mundo tem que fazer aquilo que você manda ou aquilo que você acha que tem que ser feito. Não, eu acho que a pastora tem que fazer assim. Não, eu acho que isso daqui está errado, tinha que mudar, tinha que aqui fazer isso, assim, assim. Então, nem sempre é da nossa forma. Nem sempre é do nosso jeito. A Marta, ela estava tão acostumada a ensinar o povo como fazer as coisas. Sempre opinar. Sempre querer que todo mundo fizesse do jeito dela. Ela tentou ensinar Jesus não só uma vez. Eu contei 3. Ela repreendeu Jesus. Ela repreendeu Jesus. Ela disse que Jesus não tinha discernimento. Ela disse que Jesus não se importava com ela. Ela falou assim: você não se importa?
Você sabe o que é você chegar para Deus e você dizer assim: eu estou sofrendo, eu estou lutando, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, eu estou pregando, eu estou evangelizando, eu estou arrumando a igreja, eu estou isso, eu estou aquilo, e eu não estou vendo as coisas acontecerem da forma como eu gostaria. Ela chegou para Jesus e falou: você não se importa que eu estou fazendo as coisas para te servir sozinha? Você não está vendo a obra que eu estou fazendo na igreja? Você não está vendo que eu estou pagando um preço para te servir, Jesus? Você não está vendo, Jesus, que eu regaço as mangas para fazer evangelismo, para fazer a obra, para te servir? E o irmão, olha o irmão, esse são seus defeitos. Eu tenho feito isso. Mas a irmã não está me ajudando em nada. Estou carregando tudo sozinha. O meu... Cada um tem o seu jeito, Marta. Cada um, Deus tem um propósito com cada um. Tira o dedo da vida de Maria, que tu não tem noção o que você está fazendo. Deixa Maria com Jesus. Se você não está entendendo que tem Maria que está correndo nas ruas para lá e para cá, parecendo doida. Se tu não entende, não põe a mão. Não põe a mão, faz do teu jeito. Se o teu ministério não é correr na rua, não corre, fica aqui. Mas não mete a mão em quem corre. Se o Nicolas está parecendo um doido, não põe a mão no Nicolas. Não põe a mão, Marta. Jesus te ama. Tu não te importa. E Jesus falou: Marta, Marta. Todas as vezes tem um dito. Ai, eu esqueci. É semita. Não é semita, é semita. É um dito que tem lá para aquelas bandas de lá. Que todas as vezes que alguém repetia a mesma palavra assim 2 vezes, era com pesar. Era com tristeza. Era com sofrimento. Lembra de Davi quando Absalão chegou a notícia falando assim, ó, Absalão morreu. Davi fez: Absalão, Absalão, meu filho, com pesar, com tristeza. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, que ele olhou e viu Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém. Jesus estava triste com Jerusalém. Quando, não é? Saul, Saul, por que desobedeceste? Com pesar, com tristeza, por causa de algo que aconteceu, que diante dos olhos de Deus era triste. Pedro, Jesus falou: Pedro, Pedro, Satanás te pediu para se ir andar contigo. Se não fosse eu intercedendo, tu não iria aguentar. Tipo assim, filho, fala menos, cuidado, tu provoca muito. Então era com pesar. Mas o último que Jesus falou foi: Deus meu, esse foi a maior tristeza de todas as tristezas, o maior pesar de todos os pesares. Por quê? Porque ele viu o coração de Marta, ele viu o coração do povo de Jerusalém. Então, aquele Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa de uma pessoa como eu, como você, como Marta. Caiu tudo sobre ele.
Eu estou trazendo esta palavra porque o Senhor falou para mim. Tem uma correnteza onde o mundo está indo, onde o mundo caminha de acordo com a cultura, de acordo com os conselhos aí desse povo aí mundano. Só que os crentes estão nessa correnteza e não finca o pé no chão como Maria. Está se deixando levar como Marta. E o que tem acontecido com as Martas? Ansiosas. A ansiedade, ela pode chegar, mas não pode morar. Está morando na casa de muitos crentes. A depressão, o desespero pelas coisas, para conseguir as coisas. O diabo está roubando o foco. Maria colocou o pé, ela estava no rio, todos estamos, só que ela fincou o pé e não deixou a correnteza levar ela para onde a grande multidão está indo. Ela teve o discernimento de escolher, renunciar a andar de acordo com a multidão e fazer aquilo que poucos fazem. Aqui foi cantado aqui o salmo, o louvor da Cassiane, o salmo 119, vou ler todinho para vocês daqui a pouco. O verso 9, 10 e 11. Como? É uma pergunta de um jovem. Como purificará o meu coração? Como? E ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Observando. A gente fala tanto, pois eu amo a mensagem da cruz. Mas quando pergunta para a gente quanto tempo a gente se debruça para meditar nela, a gente não faz muito isso. O salmista continua dizendo: com todo o meu coração te busquei. Aí entra o medo nele: Senhor, não me deixa desviar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando ele diz assim, como purificará? Ele estava dizendo, como Maria. Eu comecei a ouvir. E eu parei e prestei atenção. E deixei a palavra penetrar dentro de mim. Quando a gente começa a meditar na palavra, quando a gente começa a buscar o Senhor, ouvir Jesus falar, ouvir, prestar atenção no que Jesus diz, não tem como não se levantar em oração. Quem senta aos pés de Jesus, quem senta aos pés de Jesus para estudar, para prestar, para meditar, sentar aos pés de Jesus é se debruçar diante dos evangelhos, é se debruçar diante da sua palavra, é meditar na sua palavra dia e noite, é meditação na palavra. Quando você senta aos pés de Jesus, você se levanta em oração, porque Ele desperta, Ele renova, Ele restaura, Ele defende, Ele trabalha em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Então, quando você medita, você se preocupa para não pecar. E quando você se preocupa para não pecar, o que você faz? Leva uma vida de oração. A correnteza está indo, a multidão está indo tudo junto. Tem muitos crentes, se você vê a vida, a situação, o ministério, não está diferente de muitos ímpios lá fora.
totalmente parado, engessado. Estar no culto não é o suficiente. Não é. Não é. Marta estava no culto. E Jesus amava Marta. Mas Marta sempre tinha que ser do jeito dela. A Bíblia diz que um dia Lázaro adoeceu. Mandaram chamar Jesus. Quando Jesus chegou, que Jesus falou para Marta, Marta disse: mas sempre ela tinha um argumento. Ela sempre era dona da razão. E Jesus falou: Marta, mesmo se estando em mim, mesmo se esteja vivo, mesmo que esteja morto, vai viver. E ela falou assim: mas eu sei que naquele último dia ela sempre tinha alguma coisa para debater. Aquela pessoa que sempre é truculenta, que sempre que você fala alguma coisa, sempre tem uma resposta. Nunca baixa a cabeça, nunca fica calada, nunca fica, sempre tem um argumento. Tá bom, onde pusesse ele? Vamos lá. Chegando na frente da tumba, Jesus falou: tira a pedra. Quem fala? Jesus. E quem é que toma o microfone da mão de Jesus? Marta. Mas já faz 4 dias. Ó Senhor, não vale a pena. Marta está sempre querendo ensinar. Sempre querendo ensinar. Quer ensinar até Deus como Deus deve agir. Como Deus tem que trabalhar. Deus não faz de acordo como o homem quer. Deus faz como Ele quer. É do jeito dele. Aí a gente pergunta: e a vida daqueles que estão aos pés de Jesus? Olhe para a vida de Maria. E a vida daqueles que não estão aos pés de Jesus? Olhe para a vida de Marta. É crente? É. Vai para os cultos? Vai. Trabalha na obra e pesado, porque ela é detalhista, ela é daquela que gosta das coisas tudo certo, ela é daquela, é organizada. Mas é terrível. É terrível. Sempre que Marta aparece, lembre-se que eu vou falar pela 3ª vez. Jesus amava Marta. Os 3 eram amados do Senhor. Amava Marta. Jesus amava Marta. Mas sempre que Marta aparece, o nome de Marta na Bíblia sempre é debatendo com Jesus, querendo ensinar Jesus, e sempre Jesus repreendendo. É crente, tá salvo, tá. Capricha nas coisas que faz, capricha. Mas precisa falar menos. Precisa opinar menos. Precisa ser forjado nisso. Precisa ter domínio próprio. Precisa ter uma tranca na língua. Precisa. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Por quê? Porque todos os dias, quando eu e você acorda, nos deparamos com várias situações. O trânsito nunca está do nosso jeito. Os ônibus nunca estão do nosso jeito. Às vezes a mulher quer lavar roupa, o homem quer ir não sei aonde. Sempre nós vamos encontrar pessoas que estão conosco, que a gente vai querer ir para um lado e o outro vai querer ir para o outro. Aí só porque não vai fazer do meu jeito, eu vou dar o meu show? Não é do nosso jeito, não. Não é do... Ele vai...
Deus vai fazer do jeito dele. E com cada um, Deus tem uma particularidade. Com cada um. Não se mete aonde não foi chamado. Eu quero finalizar falando para aqueles que estão aos pés. Para aqueles que não debate, vê que não vale a pena. Mesmo se está certo, Jesus vai defender você. Maria, estar aos pés do Senhor e conhecereis a verdade, vos libertará. Quando você se debruça nos pés de Jesus, mesmo sabendo que muitos vão se levantar contra você, muitos vão opinar, muitos vão dizer, era para fazer isso, mas está fazendo aquilo, você não retruca. Deus usou a pastora Carla para falar que ele estava perto. Ele está perto. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe o que estão fazendo com você. Ele sabe que as coisas que estão falando com você não são verdadeiras. E Deus diz assim: Maria, não põe a mão, deixa que eu falo por você. Não pega o microfone, deixa que eu falo no microfone, para todos ouvirem. Se falaram você de uma forma secreta, em fofocas, em fuxico, em disse-me-disse, em um grupinho, Deus diz assim: eu vou pegar o microfone e vou te exaltar diante da multidão. Maria, ela compreende a hora de falar, a hora de se posicionar. Então veja, quem está nos pés de Jesus e quem está só envolvido mais com a obra do que com o dono da obra. A Bíblia vai dizer que Maria ficou quietinha e Jesus a defendeu. Você tem um dono. Não é qualquer um que pode tocar em você e não vai ficar por isso mesmo, não vai. Não, tocou em alguém que está nos pés de Jesus. Tocou e mexeu com fogo. Vai sofrer as consequências. Aí a Bíblia vai dizer que quando vê aquela pessoa que está aos pés de Jesus, a Bíblia vai dizer que um dia, João que fala, Lucas, Marcos e Mateus fala da mulher que quebrou o vaso de alabastro no pé de Jesus. Marcos e Mateus fala que foi uma mulher, mas João já diz que foi Maria, irmã de Lázaro. Maria pega aquilo que ela tem de mais, tipo assim, Jesus já é tudo. Sabe o Salmo 23? Quando diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que significa isso? Está dizendo assim: se Ele é o meu pastor, eu sou completa. Para eu ser feliz, eu não preciso de casamento. Para eu ser feliz, eu não preciso de saúde. Para eu ser feliz, eu não preciso de casa, de carro, de coisas ou de pessoas. Não! O Senhor é o meu pastor. Então eu sou completa. Eu sou plena. Eu sou dele e ele é meu. Então, quando você está aos pés de Jesus, você compreende muito mais do que aqueles que estão ao redor de Jesus. Por quê? Para fechar a mensagem, porque ali na casa de Simão, quando ela quebrou aquilo que ela tinha de mais valor aos pés dele, é porque
ela tinha entendido e compreendido sobre a morte e ressurreição. Porque a Bíblia diz que os discípulos falaram: como assim? É muito dinheiro. Isso dava para comprar umas quentinhas, umas marmitinhas para dar para os pobres. Como que ela pode fazer isso? Como? E Jesus chegou e repreendeu. E disse assim: ó, ela me preparou. Quando você medita na palavra, se debruça diante da palavra, o seu entendimento vai além da incompreensão. Os discípulos andavam com Jesus e não compreendeu o que aquela mulher que estava aos pés de Jesus compreendeu. Você está entendendo? Você sabe o que é isso? Compreendeu, a palavra abriu na mente dela. Ela pegou aquilo que ela tinha de mais precioso e ela ofertou, ela levou, ela quebrou, ela banhou, ela preparou ele para a morte dele, porque estando nos pés dele, porque o tempo inteiro Jesus sempre falava sobre a sua morte. Sobre a sua morte, sobre a sua morte e a sua ressurreição, sobre a sua morte. E os discípulos ouviam muito mais que ela. Os discípulos ouviam muito mais Jesus falar da sua morte e da sua ressurreição. Mas pelo posicionamento dela, eu não estou dizendo sobre você abandonar os seus afazeres do seu dia a dia. Aqui a história é sobre prioridades. Aqui eu estou dizendo onde está o teu tesouro. Aqui está dizendo o que movimenta a tua vida. Aqui está dizendo sobre os anseios do seu coração. Está dizendo que aquele que investe, pessoas estão investindo, dando seu sangue, quase não dormem. Eu fiquei lá 1 ano e meio, quase 2 anos, sei lá dentro do Albert Einstein. Eu entrava na segunda noite e saía no domingo de manhã. Então lá eu fiz muitas amizades. E lá eles falavam muitos. Eu trabalho aqui, trabalho em outro hospital e às vezes ainda fazia faculdade. Quase não dormia. É um investimento. Deus está dizendo, se tem gente que para a faculdade dorme 3, 4 horas por noite, doa o seu sangue, por mim é menos que isso. Pela faculdade tem esse esforço, e não estou dizendo que não tem que se esforçar. Eu estou dizendo que se você se movimentar mais para ganhar dinheiro, para fazer sucesso, se você se movimentar mais para ter as coisas do mundo, se você investir mais, se você gastar mais tempo, suor nessas coisas, acredite, tem que rever os conceitos, porque o seu Deus pode ser Mamon. Porque você está se movimentando mais para ganhar dinheiro do que para ganhar salvação. Então Maria compreendeu, diante da palavra que ouviu do seu mestre, que estava perto da sua morte. E ela fez aquilo que era incompreensível aos olhos daqueles que estavam ali. Ninguém compreendeu nada. Agora você vai entender o que é estar aos pés de Jesus, meditando na palavra. Não estou falando de 5 minutos por dia. Ou o que é estar nas suas correrias do seu dia a dia, mesmo indo para a igreja, mesmo fazendo a obra. Quando mais alguém se levantou contra ela,
Você quer... O crente está muito engraçado. Os crentes de hoje tá demais. Ninguém mais pode tocar nele. Ninguém pode tocar. Os crentes de hoje viraram dodói. Não querem mais ser pisados. Antes eles eram comidos pelos leões. Os crentes de hoje, ninguém mais pode falar tantinho assim dele, que machuca muito. Antes matavam seus filhos diante dos seus olhos para negar a Jesus. E ele falava: filho, a gente se encontra logo, logo lá em cima. Vai na frente. Se levantaram de novo contra Maria, publicamente. E Jesus mais uma vez o defende. E Jesus disse assim: estar aos meus pés, fazer o que essa mulher fez por mim. Ele disse assim: até o arrebatamento da igreja. Até o arrebatamento da igreja, até aonde esse evangelho, aonde for pregado esse evangelho, o que ela fez por mim será falado, será dito em memória dela. As suas atitudes, elas não falam, elas gritam. O que você faz hoje vai responder lá na frente alguma coisa para alguém. O seu posicionamento de hoje vai pregar amanhã para alguém. As nossas atitudes pregam muito mais do que a nossa boca. Estar aos pés de Jesus é nobre, é outra coisa, é outro nível. É outro nível. Por que muitos não entendiam o que Maria fazia? Porque tinha uma grade. O que é uma grade? É porque ele já tinha uma visão do como seria. Aquela coisa de religiosidade. Não, tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Se sair fora da casinha, se falar uma palavra, se agir de tal forma, já não é mais de Deus o negócio. E Jesus disse assim: olha, vocês fiquem quietos, cala a boca de vocês, que vocês não têm noção do que vocês estão falando. Todavia, que anunciarem o que eu tenho pregado, o que eu fiz, aonde for pregado esse evangelho, o que ela fez, vai junto. Vai junto. Eu vou entregar o microfone perguntando: o que você tem feito para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ter uma história a seu respeito, dizendo: mulher de Deus, homem de Deus, nos momentos de afrontas, de confronto, nos momentos que se levantaram contra, para querer parar o chamado, para querer tirar da presença do Senhor, ela se posicionou e deixou o Senhor fazer justiça por ela. Era para ela bater boca, era para ela se justificar. O que vão falar de nós? Então, a palavra de Deus não é apenas para ser ouvida. Medite nela. Preste atenção. Ou você está fazendo sua história. Como eu falei, Jesus amava Marta, mas vê a história dela. Vê as falas que Jesus tinha com ela como que era. Só repreendendo.
E ela sempre querendo ensinar alguma coisa. E não sabia era de nada. Agora vê a história de Maria. Não eram irmãs. Não congregavam na mesma igreja. O Jesus que falava com uma não falava com a outra. E por que não se comportavam iguais? Por que eram diferentes? A mesma palavra que era para uma era para outra. Então vigia com a mente e com o coração. E freio. Deus abençoe a todos. Eu agradeço essa rica oportunidade. E as palmas exaltam o Rei da Glória. Deus abençoe. Esse Deus não é gente, não. Se coloque em pé.